Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, antes da gente passar para o sexto artigo do Credo, né? Sob aos céus está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só voltando rapidamente, para não perdermos muito tempo, porque nossos dias já estão bem apertados aí, né? Sobretudo que a gente está se baseando no que a gente fez no ano passado, e no ano passado a gente já teve bem mais aula, né? A gente começou em fevereiro. Bem, sobre a questão, né, que tinha sido levantada, que Santa Brígida falava sobre o milagre na infância de Nosso Senhor, eu falei que nas revelações de Santa Brígida tinha algumas questões, né? Bom, e aqui no Tanqueray, né, compêndio de ascética e mística, ele vai falar das revelações privadas, das aparições, e vai colocar critérios de discernimento. E uma das coisas ele vai dizer, uma revelação divina pode ser mal interpretada, né? Uma aparição, uma revelação privada, né? Por exemplo, tendo Santa Joana d'Arc perguntado às suas vozes, né, aos santos que lhe apareciam, se seria queimada, elas lhes responderam que se entregasse a Cristo Senhor nosso, que ele a ajudaria e ela seria libertada por grande vitória. Ora, ela cria que essa vitória seria a sua libertação do cárcere. Foi, em realidade, o seu martírio e a sua entrada no céu, a vitória, né? Bom, vai dizer também, uma revelação pode ser inconscientemente alterada pelo próprio vidente, no momento em que procura explicá-la, certo? Ou, mais frequentemente ainda, pelos seus secretários. A própria Santa Brígida reconhece que, às vezes, retocava as suas revelações para melhor se explicar. Estas explicações nem sempre são isentas de erros. Reconhece hoje que os secretários que escreveram as revelações de Maria de Agreda, de Catarina Emmerich, de Maria Lataste, as retocaram numa medida que é difícil determinar, quer dizer, ficar longe desses negócios. Sobretudo das últimas aqui, né? Catarina Emmerich, Maria de Agreda, etc. Por todas essas razões, nunca será excessiva a prudência empregada no exame das revelações privadas. Mesmo Bento XIV, né, que era um exímio canonista, etc., ele falava a respeito das aparições e da Santa Brígida em particular. Então, que era preciso, até onde a prudência, né, via que era aceitável, se aceitava. Se por acaso surgissem dados, etc., que levassem a uma certa reserva, seria também perfeitamente lícita, né? Aqui. Insinuam-se também, às vezes, erros históricos nas revelações. Deus não costuma revelar pormenores exatos sobre a vida de Cristo Senhor nosso ou da Virgem Santíssima, que essas aparições estão cheias disso, né? Quando para a piedade, não há neles mais que interesse medíocre. Ora, muitos videntes, confundindo as suas piedosas meditações com as revelações, dão pormenores, números, datas que contradizem os documentos históricos ou outras revelações. Assim, nas diversas narrações sobre a paixão, há um sem número de pequeninas circunstâncias relatadas nas visões que são contraditórias ou em oposição com os melhores historiadores. Então, conclusão, mais uma vez, como já afirmei em várias ocasiões, não se basear nessas coisas, né? Em revelações privadas, né? Que até são de natureza até um pouco distinta de uma aparição de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, né? Então, quando começa a vir muito detalhe disso, daquilo, da vida, da infância e não sei o quê, sai correndo. A da Catarina Emmerich, por exemplo, é xodó, né? De católicos conservadores e tradicionalistas.
Não dá. Né? Tem várias coisas imprecisas. E ainda que as aparições fossem verdadeiras, o que é duvidoso, foram retocados pelos secretários, no caso de Ana Catarina Emmerich, né? Ou de Maria de Agreda, etc. Então, não tem condição. Então, só para deixar isso um pouco mais claro e não ficar assim muito no ar, né? Bem, então, o sexto artigo do credo. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Então, é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor sobe aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. Nesses 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão, nosso Senhor continuou instruindo, nos diz o Evangelho, nosso Senhor continuou instruindo os apóstolos nas coisas do reino dos céus. Esses 40 dias foram importantíssimos. Pouco se fala deles nos Evangelhos, mas foram importantíssimos. Sacramentos foram instituídos nesses 40 dias. Na verdade, quase todos. A Escritura é explícita com relação a dois, a confissão e ao batismo, né, na sua instituição nesses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. A confissão, quando o Senhor entra justamente no cenáculo, né, e sopra sobre os apóstolos, dizendo: recebeu o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados serão perdoados, etc. E o batismo ao final do Evangelho, né? Ide, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, bom, na teologia, nós vamos ver isso, os detalhes lá na frente, quando falarmos dos sacramentos, para aqueles que perseverarem até o fim. Né? Já temos aí alguns buracos na audiência. Nós vamos ver que os teólogos dizem que o matrimônio, a crisma e a extrema-unção, muito provavelmente, quase certamente, foram também instituídos nesse período, nesses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Né? Certamente instituído antes, a Eucaristia e a ordem, foi na última ceia. Né? Fazer isso em memória de mim. Bom, disso nós vamos tratar mais lá na frente. Só para mostrar a importância desses 40 dias. Né? Que nosso Senhor continuou instruindo os apóstolos, os discípulos, nas coisas do reino dos céus. A ascensão de nosso Senhor, a subida de nosso Senhor ao céu em corpo e alma. Né? O seu corpo já glorioso da ressurreição, como acabamos de falar. Nosso Senhor sobe aos céus diante dos discípulos. Né? E nosso Senhor sobe ao céu pela sua própria virtude, homem e Deus. Nosso Senhor sobe ao céu para tomar posse do seu reino. Do reino que ele tem. Como Deus nunca deixou de reinar, né? Mas mesmo como homem, né? Nosso Senhor é rei. Primeiro pela excelência da sua humanidade, da sua natureza humana, né? A mais santa possível, unida ao Verbo, na pessoa do Verbo. Bem, já falamos, né, dessas perfeições de nosso Senhor. Mas um reino também que ele adquiriu pelo seu sacrifício, pelo derramamento de seu sangue. Então, nosso Senhor sobe aos céus para tomar posse do seu reino. Sobe aos céus para nos enviar o Espírito Santo Paráclito. Procede do Pai e do Filho. Até o Evangelho, né, desses domingos, agora depois da Páscoa, que tratam muito desse tema, já preparando também para Pentecostes. Nosso Senhor subiu aos céus porque
depois da ressurreição, já tinha um corpo glorioso que já não cabia mais nessa terra. O lugar de um corpo glorioso não é mais nessa terra. Era conveniente que Nosso Senhor subisse aos céus, no seu corpo glorioso, um local conveniente para o seu corpo glorioso, a gente tomar posse do seu reino e enviar o Espírito Santo. Nosso Senhor, a subida, né, a ascensão, a subida de Nosso Senhor ao céu, a ascensão, é também essa prova última da aceitação do sacrifício de Cristo. Vamos falar isso em alguma ocasião mais para frente também. Mas era o seguinte, né? Nos sacrifícios do Antigo Testamento, sobretudo no Holocausto, o Holocausto ele consumia toda a vítima, né? Então a vítima era completamente destruída, né? O fogo consumia completamente a vítima, para mostrar o quê? O domínio completo de Deus sobre nós. Então era o fogo e a fumaça subia, e essa fumaça subindo significava que o sacrifício era agradável a Deus, né? Bem, no sacrifício de Nosso Senhor, a ressurreição destrói todas as imperfeições de Nosso Senhor, toda aquela sua capacidade para sofrer, né? Claro que não havia nenhuma imperfeição moral, já falamos disso, está claro? Bem, então, com a ressurreição acontece isso. E a ascensão é o equivalente à fumaça no sacrifício do Antigo Testamento. Quer dizer, mostra de modo claro, límpido, que o sacrifício é agradável a Deus, que o sacrifício de Nosso Senhor é agradável a Deus. Por isso, na missa, em 2 orações, Suscipe Sancta Trinitas, no ofertório, e Undet Memoris, logo depois da consagração, se fala da paixão, da ressurreição e da ascensão, porque a ressurreição e a ascensão entram também no sacrifício, em certo sentido. Bom, mas nós vamos ver lá para frente. Vou dando assim umas indicações para manter a curiosidade e perseverarem até o fim. Só se salva quem persevera até o fim. Não no catecismo, né? Mas na graça. Mas às vezes o catecismo vai ser necessário para isso. Pense bem. Bem. Nosso Senhor sobe aos céus também para elevar a nossa alma às coisas celestes, né? Para que nós não tivéssemos a Nosso Senhor um apego meramente humano, né? Ou muito tendente ao sentimentalismo. Então, Nosso Senhor sobe aos céus para que a gente possa elevar a nossa alma ao céu, para que seja um amor espiritual. Quesur sunt querite. Buscai as coisas do alto, não aquelas que estão sobre a terra, como diz São Paulo. Então, Nosso Senhor sobe ao céu. Bem, Nossa Senhora, depois da sua ressurreição, vai também subir ao céu, o que se chama Assunção, né? Em geral, para fazer uma certa distinção, que Nosso Senhor subiu ao céu completamente pela sua própria virtude, né? Sendo Ele homem e Deus. E a Assunção, Nossa Senhora é assunta, né? Existe uma certa passividade. Embora já ressuscitada com o corpo glorioso também, o local natural é esse, e se inclina ao céu. Bem. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Bem, vocês são adultos, então sabem que Deus não tem mão, né? Não só não tem mão, como não tem lado. Deus é puro espírito, onipresente, então não tem lado. Tem direita de Deus, não tem mão de Deus. E não é que o Nosso Senhor realmente está sentado, não é? Necessariamente. Mas então, o que se quer dizer aqui? Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sentado significa a posse pacífica do poder, né?
significa o governo de todas as coisas. Então, o rei está sentado no seu trono. Então, significa esse reinado de nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é rei. Já mencionamos há pouco, ele é rei porque é Deus, tem um soberano domínio sobre todas as coisas, mas ele é rei também enquanto homem, por dois motivos principais. Pela excelência da sua humanidade, que a gente falou, mais unida possível a Deus, pela união hipostática, né? A união da natureza humana e da natureza divina, na pessoa do Verbo. Porque foi colocado por Deus como chefe do gênero humano na ordem espiritual, é a cabeça do corpo místico. Como Adão lá atrás, a gente mencionou, é o chefe do gênero humano na ordem natural, porque foi o primeiro. Enquanto homem, é rei também por direito de aquisição, pelo seu sacrifício, pela obra redentora. Não só o sacrifício, toda a obra redentora, em particular o sacrifício na cruz. O Senhor adquiriu o reinado sobre nós pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sacrifício. Então, nós somos verdadeiramente o rei das nossas almas e o rei das sociedades. Muito importante, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é rei das sociedades, de qualquer criatura, e a sociedade é uma criatura. Deus fez, bom, vou resumir um pouco, Deus fez o homem como animal social, quer dizer que o homem tem que viver em sociedade, para viver de modo perfeito, conveniente. Isso decorre, então, da natureza do homem, a sociedade. Então, a sociedade também é criada por Deus, ao criar a natureza do homem como animal social. A sociedade, então, enquanto sociedade, então não são só os indivíduos da sociedade individualmente que devem reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Rei, mas a sociedade como sociedade, pelos seus chefes, em primeiro lugar, deve reconhecer o reinado de nosso Senhor e submeter-se a Ele, nas suas leis, nos seus tribunais, nas suas escolas, em tudo. Falamos de qualquer sociedade, a família, a associação recreativa dos boiadeiros de Morro Agudo. Então, tem que reconhecer Deus como seu soberano Senhor, até chegar no Estado, né? Então, nosso Senhor, Rei das sociedades, o Estado deve submeter a nosso Senhor Jesus Cristo, Rei, e não só de modo vago, Cristo, não, tal como Ele se revelou, né? E com a sua igreja, e com tudo. Bom, a união da igreja e do Estado, nós vamos tratar disso agora, mas só para dar uma ideia já, né? Então, sentado quer dizer isso, né? A posse pacífica do poder, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Sentado à mão direita. A direita é o lugar mais nobre, né? Se você é a pessoa mais importante, e tem alguém que você quer sagar, você diz, sente aqui à minha direita. Mesmo a Sagrada Escritura diz isso, né? No Salmo disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Dixi Dominus Domino meu, sede ad dextris meis. Inclusive tem a Dixit Dominus, que é a bela composição de Handel, que vale a pena escutar. Bem, então, a direita é o lugar mais digno. Então, para mostrar que nosso Senhor está no lugar mais digno, né? Bom, como Deus, Ele é igual a Deus, na sua humanidade, né? Está no lugar mais digno no céu. E a direita, que não é nem abaixo, nem acima.
para mostrar a igualdade de nosso Senhor com Deus Pai. Ele é Deus, como Deus Pai é Deus. Então, nem acima nem abaixo, à direita. Igual. Então é isso que nós queremos dizer aqui. Está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, e se reforça, né, nesse artigo, esse atributo de Deus, que é único, explicitado no credo dos apóstolos. A onipotência divina. Então, um artigo tranquilo. Né? Podemos passar para o 7º artigo do credo. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi julgado e condenado pelos homens, será o juiz justíssimo de todos nós, né? De todos os homens. Nós temos 2 juízos, 2 julgamentos. O particular e o universal, ou final. O juízo particular ocorre no instante da morte da pessoa. No instante em que a alma se separa do corpo, então que a pessoa morre, efetivamente, ocorre o juízo particular. Com 3 possibilidades de sentença. Né? Céu, purgatório ou inferno. Bom, se for o bebezinho, o Senhor nos dá razão. Não tem nem julgamento, né? Nem sentença propriamente. Então, céu, purgatório e inferno. O céu vai diretamente para o céu, que não tem nenhum pecado, nenhuma pena a expiar. Purgatório, que tem pecado só venial, ou não tem pecado, mas ainda tem pena a expiar, já mencionamos. Inferno, quem morre com um pecado mortal ao menos. Então, vai ocorrer na hora da morte, sem oportunidade de protestação. Então, a gente tem que tirar da cabeça o juízo particular, como se fosse o auto da compadecida. Absolutamente nada a ver. Bom, ainda tem algumas coisas complicadas assim no filme, né? Mas tem nada a ver com aquilo, né? Por favor. Então não é que Nosso Senhor vai aparecer e vai perguntar o que houve, e aí Nossa Senhora vai dizer, não, mas não é bem assim. Ah, não, foi isso. Não, evidentemente não. Nosso Senhor conhece todas as coisas. É um julgamento instantâneo, não tem apelação, não tem nada. Nosso Senhor conhece tudo, a gente vai poder justificar, não, mas eu fiz isso pensando naquilo. Não, o Senhor sabe muito mais do que você, inclusive, por que você fez, né? Bom, chegando em casa também não precisa ver o julgamento da compadecida. Bem, então, não é nada disso, é uma coisa instantânea, que Nosso Senhor vai nos mostrar tudo o que nós fizemos, né? De modo muito claro, as nossas culpas, né? As nossas boas obras, né? E aí nós saberemos o estado da nossa alma, em geral a gente já sabe um pouco também, né? Mas teremos essa clareza enorme do estado da nossa alma, e essa é a sentença. Né? E vamos então nos dirigir ao nosso lugar, que corresponde ao estado da nossa alma. Né? Alguns teólogos chegaram a pensar em alguma possibilidade após a morte. Não, não existe. No instante da morte, acabou. Não. Ah, mas se eu soubesse, na minha vida eu teria feito diferente. Não teria. A gente tem isso, o exemplo de Nosso Senhor, que fala no Evangelho, né? Quando tem o rico, né? Lázaro, o rico, o velho epulão e o pobre, né? Justamente. Então, os dois morrem, o velho epulão, o velho rico,
condenado, e o Lázaro, o pobre, vai para o seio de Abraão, quer dizer, o limbo dos justos. O seio de Abraão é uma figura para o limbo dos justos. E aí o velho rico diz, não, mas deixa eu pelo menos voltar para avisar os meus parentes que é assim. E Nosso Senhor diz, não adianta, eles já têm a lei e Moisés. Não é questão de saber, é uma questão de vontade, de colocar em prática o que se sabe. Né? Então, nós temos a oportunidade agora. Deus nos dá esse tempo de misericórdia enquanto nós vivemos. Né? No instante da nossa morte, acabou. Então, a morte é o momento mais importante da nossa vida. Nós vivemos para morrer bem, paradoxalmente. Nós vivemos para morrer bem. Da morte, no momento da morte, e como nós nos encontramos no momento da nossa morte, depende a eternidade. Depende a nossa eternidade. No céu ou no inferno, porque do purgatório vai para o céu. Então, nós devemos pensar, meditar na morte nos novíssimos, né? Os novíssimos, quer dizer, são as últimas coisas, justamente, juízo particular, céu, inferno, a morte. Nós temos que meditar nessas coisas, para nos prepararmos para elas, né? Muito bom, por exemplo, o livro de Santo Afonso, Preparação para a Morte ou Máximas Eternas. Nossa vida deve ser uma constante preparação para a morte. Como diziam muitos santos, entre eles Santo Afonso, nada mais certo do que a morte. Todo mundo vai morrer. Nada mais incerto do que a morte. Ninguém sabe o momento em que vai morrer. Pode cair um avião aqui agora e acabou, morreu. Não precisa nem isso. Bom, tem algum mal súbito, etc. Pronto. Nada mais incerto. Então é preciso estar sempre preparado para a morte. Devemos estar sempre preparados para a morte, que vem como um ladrão. Ninguém sabe nem o dia nem a hora da própria morte, que pode ser agora. Então, não adiar a nossa conversão, no primeiro sentido, né? A conversão de deixar o pecado mortal e combatê-lo seriamente, nos arrependermos dele. Não adiar a nossa conversão também no sentido de procurar seriamente a santidade, a perfeição. O tempo é curto. Ainda que a gente viva 120 anos, é curto. E ninguém sabe quanto vai viver. Quanto mais a gente vai adiando a nossa conversão, mais difícil ela se torna. Santo Afonso diz, né, que é mais fácil que um morto ressuscite do que alguém que viveu a vida inteira em pecado mortal se converta na hora da morte. Que passou a vida inteira ofendendo a Deus, no final vai se converter, vai amar a Deus, é difícil. Então, não deixemos para depois a nossa conversão, nos convertamos a Deus aqui e agora, né? Meditando também sobre a morte. Então nós devemos meditar com frequência nos novíssimos, né? A morte, o juízo particular, o céu, o inferno. Inclusive, Dom Bosco diz, né, que o demônio tem duas armadilhas principais. Ele fala isso para os jovens, mas todo mundo é jovem de alma, né? Estou brincando. Mas não é só para os jovens, isso aqui vale para todo mundo. Embora, de fato, aquele que é católico e vive na graça, vive no homem novo, de fato, vive uma certa juventude, não é que a terceira idade ficar dançando, isso é palhaçada. Então, porque, primeiro, dançar em qualquer idade, dependendo da dança, é quase impossível achar uma dança condizente. Bom,
Então, a terceira idade tem que pensar na morte ainda mais do que antes. E Deus faz as coisas bem feitas, né? Vai tirando a força da pessoa e a capacidade de fazer várias outras atividades, etc. Para quê? Só parar e pensar na vida. Uma das coisas mais tristes que existem, né? Uma digressão aí. Uma das coisas mais tristes é quando você vai no hospital, tem lá uma pessoa idosa que está prestes a morrer, ela está com a televisão ligada na frente dela, passando todo tipo de coisa, né? Então, em vez dela estar pensando na vida e rezando, se preparando para a morte, está vendo TV. Isso mesmo a pessoa em coma, né? Porque o último sentido que se perde é a audição. Então, às vezes a pessoa parece que não tem mais nada, nenhum contato com o mundo externo, né? Mas ela ouve. Deus faz coisas bem feitas, mais uma vez, né? Porque o padre, para administrar, para dar uma absolvição sob condição, extrema-unção sob condição, vamos ver isso lá para frente, se a pessoa tiver o sentido da audição, já ajuda muito, que ele pode exortar a pessoa, né? Pessoas pecados, se arrependa, tenha confiança na misericórdia de Deus, etc. Bom, então, o demônio tem duas armadilhas principais para evitar a nossa conversão. A primeira é fazer crer que ser católico é levar uma vida triste, né? Melancólico. Ser católico é triste, não, tem que renunciar a isso, tem que renunciar aquilo. Então, eu vou viver uma vida triste, cabisbaixa, porque eu sou católico. Né? Nada mais falso. O católico é que tem a verdadeira alegria. E ele se alegra mesmo na renúncia, porque entende o mal que é aquilo. E o bem que vem dessa renúncia. Então, essa é a primeira tentação do demônio, a primeira mentira do demônio. A segunda é fazer que nós temos muito tempo para nos arrepender. Fica tranquilo, faz muito tempo ainda, dá para se arrepender depois. Não. Bem. Então, não, saber, como diz também Santo Afonso, quando eu digo de Santo Afonso, não quer dizer necessariamente que tenha sido ele que falou a primeira vez, né? Mas talis vita, finis ita, né? Tal a vida, tal o fim. Eu vou morrer como eu vivi. A minha vida é uma preparação para a morte. Se eu vivi bem, procurando amar a Deus, amando a Deus, combatendo o pecado mortal em primeiro lugar, depois vou morrer bem. Se eu vivi mal, vou morrer mal. Bom, então esse é o juízo particular no instante da nossa morte, né? Nós morremos, acabou. E o outro juízo é o juízo universal, que vai ocorrer no fim do mundo, né? Haverá então a ressurreição da carne. E haverá o juízo universal. Não será mudada a sentença do juízo particular, certo? Não é uma segunda instância. Tem cabimento. A primeira sentença de nosso Senhor Jesus Cristo já foi perfeitíssima, justíssima, né? Então, não teria cabimento. Bem, por que então esse juízo universal? Bom, primeiro porque o corpo já vai estar unido novamente à alma, né? Então, para ter um juízo para o homem completo, sua integridade. Mas, bom, primeiro para manifestar a glória de Deus.
para que todos possam ver como Deus governou perfeitamente o mundo. No juízo universal, nós vamos conhecer tudo da história, certo? E vemos tudo de cada um. Então nós vamos reconhecer a justiça, a sabedoria, a prudência com que Deus governou o mundo. Por que permitiu tal sofrimento? Por que tal prosperidade? E nós vamos falar dos maus um pouco mais para frente, né? Dos maus não, vamos falar da questão do mal mais para frente. Mas muitas vezes no mundo, né, a gente tem a impressão que os maus se dão bem. Você ele vive tão mal, está conseguindo isso, está conseguindo aquilo, etc. E a gente acha muitas vezes que é injusto. Eu estou tentando aqui, estou penando, não estou conseguindo. Essas coisas variam muito, né? Mas pode haver essa tentação. E aí no juízo universal, nós vamos compreender tudo. Até porque mesmo os maus, alguma coisa boa eles fazem na vida. Algumas boas obras, ao menos, eles têm. E eles têm que receber a recompensa por essas boas obras. Ele vai receber essa recompensa aqui, porque no inferno não vai ser, né? Então vai receber aqui. Então, tem que ter algum bem também para os maus, ainda nesse mundo. E às vezes os bens sofrem mais porque a recompensa é no céu. E esse sofrimento aqui permite uma maior recompensa no céu. Não é? Eu gosto muito de uma redondilha, né? Então, uma pequena poesia de Camões que expressa muito bem isso, né? Que diz o seguinte: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então a gente tem essa situação aqui. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, procurando alcançar assim esse mar de contentamentos que parece sem causa, ordenado, né? Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, querendo ter esse mar de contentamento, fui mal, mas fui castigado. Aqui, assim que só para mim anda o mundo consertado. Então, traduz bem, né, toda essa situação. Então a pessoa vê, os maus estão ali tendo coisas boas acontecendo na vida deles, né, ao menos aparentemente. Eu estou vendo os bons que estão sofrendo muito, então vou ser mal para ser feliz, né, uma felicidade completamente aparente. E aí eu fui mal e fui castigado. Bem. Então, no juízo final, nós vamos compreender tudo isso. A justiça do governo de Deus, em todas as coisas, todas as adversidades, todas as prosperidades. O que Ele me mandou aquela cruz naquele momento? O que Ele queria com aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer? Então, como tenho dito, né, esse catecismo não é só especulativo. Por exemplo, um negócio desse deve nos parar e fazer pensar no governo de Deus, na sua providência, como nós estamos nos conformando à vontade de Deus, sobretudo, claro, nas adversidades. Temos sido pacientes, temos procurado resolver as coisas com caridade, etc. Bem. Então, a glória de Deus vai ser manifestada assim. Nós vamos ver todo mundo, né, e ao mesmo tempo, a perfeição do governo de Deus, né, no mundo. O juízo universal vai também manifestar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido ele injustamente condenado pelos homens, vai aparecer então a face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. Então, o juízo universal vai manifestar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Bem, vai ser manifestada também no juízo universal a glória dos santos. Os santos muitas vezes humilhados, né? Nessa terra, às vezes desprezados. Desprezados pelos maus, pelos ímpios. Então, os santos vão ser glorificados na presença de todos, né? Nesse momento do juízo universal. No juízo universal também vamos compreender, né? Uma pessoa parecia às vezes um pouco medíocre, né? A gente não via grandes coisas, mas na verdade fazia o que tinha que fazer, simplesmente, mas com uma grande caridade. Então, um grande santo. Ao contrário, uma pessoa que aparentava fazer tudo tão bem, na verdade não. Então, saber porque uma salvou, outra se condenou. No juízo universal, o juízo universal vai também servir para a confusão dos maus. Especialmente daqueles que oprimiram os justos, né? Perseguiram, zombaram, etc. E também, em particular, a confusão daqueles que, durante a vida, procuraram ser tidos falsamente, sem fazer esforço nenhum, só aparência mesmo. Então, procuraram ser tidos por homens virtuosos e bons, né? Então, eles verão seus pecados, né, revelados para todo mundo. E, na verdade, no dia do juízo universal, todo mundo vai conhecer tudo, certo? Mesmo aqueles que se salvarem, né, vão ter tudo vai ser revelado, os pecados, tudo, né? O que é também mais um motivo, evidentemente nem de longe o principal, mas mais um motivo para a gente evitar o pecado, mesmo aqueles mais ocultos, né? Ninguém está vendo, porque primeiro Deus sabe, né? E você, com a sua consciência, isso já basta. E no dia do juízo universal, tudo ficará às claras. Para os maus, para a maior confusão deles, para aqueles que se salvarem, para melhor manifestar a misericórdia de Deus, né? E mesmo a gente, quero crer que vamos nos salvar, né? Mesmo aqueles que se salvarem, que tiverem seus pecados, né, manifestados aos outros, já vão ter uma visão correta das coisas, né? Não vão se envergonhar, mas vão realmente ver aquilo como sendo para a maior glória de Deus, né? Para manifestar melhor a misericórdia, né, infinita de Deus, que nos tirou da nossa miséria, dos nossos pecados, né? Bem. Então, esse é o juízo universal que vai ocorrer no final do mundo, né? Então, no final do mundo, nosso Senhor vem julgar os vivos e os mortos. O final do mundo como um todo é o juízo universal, o final do nosso mundo com a nossa morte é o juízo particular, né? Aí nós passamos ao 8º artigo do credo. Creio no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Em tudo igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é Deus, como Deus Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, como Deus Filho é Deus. Em tudo igual ao Pai e ao Filho, exceto na procedência, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Qui ex patre filioque
procedit, né? Como a gente canta ou reza no credo, na missa. Então, lembrando brevemente, né, aquilo que a gente já mencionou sobre a Santíssima Trindade, né? O Filho procede por via de inteligência do Pai, que conhece a si mesmo desde toda a eternidade, né? Então, o Pai não vem antes do Filho. Senão o Filho não seria Deus, né? Não sendo eterno. Então, o Filho procede do Pai desde toda a eternidade, o Pai não procede de ninguém. E o Pai e o Filho, amando-se, então, por via da vontade, fazem proceder o Espírito Santo. O Pai e o Filho fazem proceder o Espírito Santo, por via de vontade, né, de amor. E por isso, a gente também já mencionou lá atrás, ao Espírito Santo se atribui a obra de santificação das almas. Porque é uma obra de amor de Deus para conosco. Embora seja toda a Santíssima Trindade que nos santifique. É importante afirmar, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós temos os cismáticos, né, orientais, então alguns orientais que se separaram da Igreja Católica, por dizer que o Espírito Santo procede somente do Pai. Mas a única coisa que distingue as três pessoas da Santíssima Trindade é justamente a relação entre elas. O Pai não procede de ninguém e gera o Filho. O Filho é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então a única distinção é essa, entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Se eu digo que o Filho procede do Pai, só do Pai, que é correto. Se eu digo que o Espírito Santo também procede só do Pai, não tem diferença entre o Filho e o Espírito Santo. Então não tem a Santíssima Trindade, né? Claro, né, essa questão dos orientais cismáticos, que tem orientais católicos, né, cismáticos que não se separaram da igreja, era uma mera... foi mais um pretexto do que qualquer outra coisa, né, em virtude de todo o desenvolvimento histórico ali, o cesaropapismo, etc., né, as relações indevidas entre o poder temporal e o poder eclesiástico, né? E então foi um dos pretextos, né? Mas é um pretexto que destrói toda a teologia católica. Destruir a Santíssima Trindade acabou, no fundo. Eles não negam a Santíssima Trindade porque não se dão conta do problema. A teologia oriental, ela ficou no nível muito primitivo, né, digamos assim, não se desenvolveu tanto como no Ocidente, sobretudo, claro, a partir da Idade Média com a escolástica, né, particular com São Tomás. Bem, então, é importante manter isso, procede do Pai e do Filho, né? Bem, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da ressurreição, né? E 10 dias depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi 40 dias depois da ressurreição, Pentecostes 50, então, 10 dias depois da ascensão. Os apóstolos e Nossa Senhora ficaram reunidos no cenáculo em Jerusalém, como Nosso Senhor tinha ordenado, rezando, esperando que o Espírito Santo fosse enviado, né, desde a ascensão. Nós temos aí, então, a primeira novena. Nossa Senhora, os apóstolos, rezaram 9 dias,
E no 10º dia, desceu sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos Nossa Senhora com a aparência sensível de línguas de fogo. Além do grande estrondo, né, que se fez para manifestar aqui a presença de Deus ali, como os estrondos que se faziam no Monte Sinai, né, quando Moisés lá estava. E apareceu sob línguas de fogo. E é claro que é importante essa aparência de línguas de fogo. No fogo nós temos dois aspectos, né? A luz e o calor. A luz significa que a inteligência dos apóstolos vai ser agora fortificada profundamente na fé, junto com os dons do Espírito Santo que aperfeiçoam a fé, o dom de ciência e o dom de entendimento, em particular. A luz tem essa relação com a inteligência, tanto que quando a gente pergunta se alguém entendeu alguma coisa, o que a gente pergunta? Está claro? Não é? Nossa, eu tive uma luz. Então, a luz do fogo significa isso, né? Essa fé dos apóstolos agora fortificada, inquebrantável. Né? Até lá, ainda com muito medo. Antes da ressurreição, tinha entendido pouca coisa. Nosso Senhor mesmo se queixa, né? Claro, de um modo caridoso, é evidente, mas se queixa, né? Como são lentos para compreender. Então, essa inteligência penetrando profundamente nos mistérios, né, da religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eles receberam de viva fé. E também, né, eles receberam o ensinamento diretamente de Nosso Senhor e também do Espírito Santo. Nosso Senhor diz: vos enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará toda a verdade. Né? Então, os apóstolos receberam a revelação de Nosso Senhor e do Espírito Santo. E foi revelada toda a verdade, né, que Deus queria revelar. Quer dizer que depois da morte dos apóstolos, acho que já chegamos a mencionar isso quando falamos da revelação, não tem mais revelação pública. Né? Tem revelação privada, que inclusive ninguém é obrigado a aceitar. Mas revelação pública, todos somos obrigados a aceitar. A revelação se encerrou com a morte do último apóstolo, São João Evangelista. Então, eles recebem essa graça, então, na inteligência, a virtude dessa fé inquebrantável dos dons do Espírito Santo correspondentes. Para eles e para poder explicar, né? Ensinar todas as criaturas, todas as nações, como Nosso Senhor havia mandado. E como diz São Pedro, em alguns dos primeiros discursos depois de Pentecostes, não, na verdade, na sua epístola, então Pedro diz: é preciso da razão da nossa fé. Então, ele deixou inteligência para isso também, né? Para explicar. Claro que o mistério não se explica completamente, né? Mas você pode mostrar a conveniência, que ele não é absurdo, que ele é possível, etc. Bem, então, a luz do fogo significa isso, e o calor do fogo, que significa a caridade, o amor a Deus. A partir, então, de Pentecostes, a caridade dos apóstolos é imensa. Né? O amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo. O zelo pela glória de Deus e pela salvação das almas.
Então, fogo significa essa caridade. Nosso Senhor mesmo diz, né? O que vim trazer ao mundo. Eu vim trazer o fogo ao mundo, né? Vim colocar fogo no mundo, e o que quero senão que ele acenda. Então, o fogo do amor a Deus é o próximo. E, de fato, depois de Pentecostes, então, os apóstolos estão prontos a tudo por amor a Deus. Né? Até o martírio, que todos eles padeceram. Inclusive, São João foi martirizado, mas não morreu, né? Jogado no óleo fervendo, mas não morreu, depois vai morrer naturalmente. Essa perfeição da caridade dos apóstolos. E essa caridade, que evidentemente vai também elevar todas as outras virtudes. Né? Virtude da fortaleza, da temperança, da prudência, da justiça. Bom, caridade que vai ordenar toda a vida, todas as ações deles, inteiramente para Deus. Então, tornou a alma dos apóstolos uma brasa ardente que vai acendendo outras, né? E aí, o nosso último ponto com relação a essa aparência sensível, né, do Espírito Santo, que é a língua, né? Que significa o apostolado. Bem, penetrando nos mistérios, tendo uma fé firmíssima, um amor a Deus profundo, um amor ao próximo, o que resta fazer, senão propagar a verdade, né? Propagar o bem. Então, a língua aqui significa esse zelo pela salvação das almas. Nós vemos muito concretamente, logo depois de Pentecostes, que os apóstolos começam a pregar. De tal forma é eficaz que batizam 2.000, 3.000, logo nos primeiros dias. Entre os judeus, principalmente. Quer dizer, entre aqueles que tinham condenado Nosso Senhor à morte, fazia alguns dias, fazia 50 dias. Então, esse apostolado, bom, nós já até fizemos uma conferência sobre isso, né? Uma sexta-feira. Esse apostolado que não é só simplesmente por palavras. É, em primeiro lugar, pela oração, né? Pelo bom exemplo. Depois com palavras, havendo ocasião, né? Argumentando, etc. Então, mas esse zelo pela salvação do próximo, né? Mas vendo que há também uma ordem aqui, né? O apóstolo tem uma fé mais profunda, quer dizer, estão devidamente instruídos, tem essa caridade tremenda, em seguida o apostolado. Assim deve ser conosco também, né? Devemos conhecer a nossa santa religião, crescer no amor a Deus e assim contribuindo para a salvação do próximo. Hoje é muito comum a pessoa entra assim na porta de uma igreja e... você pode pregar? O que está acontecendo aí? Bem, e aí todo mundo vira pregador, né? Missionário, e assim vai. E qual é o motivo principal do êxito, do sucesso, a gente pode falar assim, do apostolado dos apóstolos? A caridade, o amor a Deus. A alma do apostolado é a união com Deus.
Os carismáticos acham que não, eles acham que são os dons carismáticos, falar em línguas, falar isso, é isso que vai trazer as almas. Porque os apóstolos faziam isso, então foi isso que converteu as almas. Não, nada disso. Bom, eu vou falar disso depois também, mas não foi isso. Foi o amor a Deus. A caridade é a alma do apostolado. Bem, no corpo místico, que é a igreja, nós podemos dizer que o Espírito Santo é a alma da igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá vida à igreja. Com a sua graça, né? Claro que é a Santíssima Trindade, né? Falamos do Espírito Santo por apropriação, como já explicamos. O Espírito Santo é considerado a alma da igreja, que é que dá vida para a igreja, que vivifica a igreja. Com a sua graça, com os seus dons. Os dons do Espírito Santo são distintos dos dons carismáticos. Né? E os dons do Espírito Santo são importantíssimos, fazem parte da santificação normal da vida. Os dons carismáticos não são necessários. Mas, como eu falei, vamos explicar lá para frente, mais uma vez, para que possam perseverar usque ad finem, até o fim. Bem, o Espírito Santo estabelece na igreja, o reino da verdade e do amor, né? O Espírito Santo que dá assistência ao Santo Padre, né? Para que ele possa ensinar infalivelmente sob certas condições, que nós vamos ver, talvez até na próxima aula já. Então, o Espírito Santo vivifica, assiste a igreja, realmente, para que seja a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo sem mancha. Né? Bem, alguma questão sobre tudo isso que a gente falou? Ficaram tímidos? Bem. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.